Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live estudo sobre mulheres da Bíblia. E antes de mais nada, como sempre fazemos, vamos orar e entregar esse momento ao Senhor, tá bom? Feche seus olhos aí se você pode. Pai, nesse momento queremos, Senhor Deus, entregar essa live, Senhor Deus, em Tuas mãos, esse momento de estudo da Tua palavra, de aprendizado. Pai, que Tu venhas, Senhor Deus, abrir a nossa mente, os nossos corações e principalmente os nossos ouvidos, ó Pai. A Tua palavra fala, Senhor Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela Tua palavra. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, dispostos a ouvir, ó Pai, a Tua palavra. Que ao momento, Senhor Deus, que a Tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor possa estar gerando fé em nossos corações. Pai, que os nossos corações venham estar cada vez mais atentos a fazer a Tua vontade. Pai, a andar na Tua verdade, Senhor Deus. Pai, te pedimos uma bênção especial a todos que estão aqui nesse momento, que têm largado, Senhor Deus, os seus afazeres, Pai, que tem deixado, Senhor Deus, de fazer muitas coisas para estar aqui, aprendendo, estudando, crescendo juntos, ó Pai, juntas no conhecimento da Tua palavra. Vem conosco, Pai, se reveles hoje, não te cales, ó Pai. Te pedimos uma bênção especial a todos que estão aqui, aqueles que vão ouvir depois também, Senhor Deus, abençoa de igual modo, Senhor Deus, e o Teu nome seja sempre verdadeiro, exaltado, Pai, honrado em nossas vidas, glorificado. Toda honra e toda glória é Tua, Pai. Estamos aqui somente para aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, porque tudo isso te pedimos em Teu nome, Pai, porque sabemos que é só o Teu nome que pode fazer todas as coisas. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. E se você concorda, você diz aí do outro lado, amém. Oh, glória a Jesus. Sejam todos muito bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Deixa eu ver aqui quem já está aqui conosco. Vai falando aí comigo, irmã Leila, paz do Senhor, oh, glória. Meu tio Roberto, um beijo, dá um beijo na minha avó também, aí bota ela para ouvir também, glória a Deus. Esther, gente, foi quem fez aquele sorteio lindo daquele vestido. Esther nos abençoa aqui também. Emily, ô glória, vão te ver aqui, minha amada. Vamos estar juntas aí próximo. Minha amada irmã Marta já estava na expectativa, já até mandando mensagem, né? Neucássio, irmã Rose, saudade, gente. Minha cunhada, glória a Deus. Margarete, pela tua vida, fica com a gente. Irmã Luciana agora pode comentar, né, irmã? Irmã Luciana, na próxima live a gente falou lá na igreja que ela não estava conseguindo comentar, mas já está desbloqueada, glória a Deus. Irmã Lia, ô bênção, glória a Deus. Irmã Janaína, bom te ver. Gente, é um carinho muito grande vocês estarem aqui, muito obrigada pelo carinho, pelo seu amor, e eu quero já motivar vocês, antes dessa live começar, e você sabe que eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você pegue aí esse aviãozinho aí que tem do lado, aperta e encaminha para várias pessoas, pelo menos cinco pessoas, para que elas venham ser abençoadas também com essa mensagem que falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração. Antes de mais nada, como a gente sempre faz, eu quero já poder aqui falar um pouquinho do livro do meu esposo. Quem já tem aí, coloca aí na live. Quem ainda não tem, gente, não perca essa oportunidade, não é porque é meu esposo, mas eu já tive a oportunidade de ler esse livro 11 vezes, né? No processo de correção ortográfica, de ver se está tudo certinho, e realmente é um livro que abençoou muito as nossas vidas, reconstruindo em tempos de crise. Quem nunca passou por uma crise, ou quem não está na crise, estamos vivendo esse tempo de crises, olha aí o pessoal colocando eu, e realmente é um livro que vai trazer lições, tem frases didáticas, tem coisas que você pode fazer no seu dia a dia, é bênção, além de você estar abençoando a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério, para que venhamos a continuar a pregar e levar a palavra do Senhor, eu tenho certeza que também vai abençoar na sua caminhada, a você reconstruir alguma coisa que você não tem conseguido durante muito tempo. Tudo isso pautado na palavra de Deus. Olha aí, ó, que bênção, quanta gente colocou aí, eu. Então, por favor, se você não tem, Karine, como eu faço? Me chama aí no privado
que eu vou mandar para você. Se você morar longe, eu vou mandar pelo correio, mas eu vou mandar para sua vida, tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, sem mais delongas, vamos falar hoje de uma mulher que não tem nome, tá? O nome que a Bíblia menciona ela é uma mulher chamada Ciro Fenícia ou mulher cananeia. Vai depender da versão aí da sua Bíblia. Então, eu quero que você confira comigo se você tem papel e caneta. Já pega o papel e a caneta para você anotar, tá bom? Lembrando que quem participa do grupo Mulheres da Bíblia, eu sempre disponibilizo todo o material, tudo aquilo que eu falo aqui, tudo que eu pesquiso, tudo que eu estudo, eu coloco lá no grupo. Então você vai ter aí um material para poder estar pregando a palavra para outras pessoas, para você também estar ajudando outras pessoas, falando do amor de Deus para outras pessoas, tá bom? Então, pega papel e caneta, abre a sua Bíblia junto comigo. Eu gosto de Bíblia de papel. Então, abra aí. Você vai encontrar a história dessa mulher lá no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mateus 15, 21 ao 28. E o Evangelho de Marcos também menciona a história dela. Tá lá no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Tá bem marcadinho aqui, ó. Já deixei aqui separado. Então, anota essa referência aí e vamos juntos no texto. Irmã Márcia, seja bem-vinda. Irmã Eliane, minha avó, oh, Glória. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmã Neia, que saudade, bom te ver aqui. Olha, tô acenando para todos vocês aí. Bênção, muito obrigada pelo carinho. E vamos aí estudar a palavra do Senhor Jesus, tá? Vamos lá? Sem mais delongas. Quem foi essa mulher? Então, o texto não nos fala o seu nome, eu já disse isso aqui. Tudo que sabemos sobre essa mulher é que ela era estrangeira. Irmã Rosana, glória a Deus. Gente, eu tenho que parar, porque ela aqui, ó. Um beijo. Tô esperando você aqui, hein? Ó. Bem, gente, a gente não sabe o nome dela. Tudo que a gente sabe sobre essa mulher, que a Bíblia menciona, relata sobre ela, é que ela era uma mulher estrangeira. Era uma mulher cananeia. E segundo o Evangelho de Mateus, cananeia aparece escrito lá no Evangelho de Mateus. E segundo o Evangelho de Marcos, Marcos chama ela de Cirofenícia, tá bom? Então, ou seja, o que quer dizer cananeia ou mulher cirofenícia? É a mesma coisa que uma mulher grega, tá bom? Ela era uma mulher por cultura e religião grega. Então, a verdade é que ela era uma mulher procedente das regiões de Tiro e Sidom. E a gente pode dizer também que ela era descendente do povo que Josué, e a gente já falou isso lá nas primeiras lives, que Josué havia o quê? Expulsado da terra prometida, você lembra? Os cananeus? Então, o texto também informa que ela era uma mãe. Então, além dela ser uma mulher grega, ela também era mãe, ela tinha uma filha. E ela era uma mãe muito preocupada com a sua filha, a gente percebe isso no texto. Porque a sua filha estava endemoniada. E após ela ter conversado com Jesus, a gente vai ver que essa mãe, após ter conversado com Jesus, após dialogar com Jesus, após adorar Jesus, a sua filha foi curada. Talvez essa mulher aqui seja a única. E aí eu fiquei assim muito... eu falei, vou colocar dessa forma, porque... Foi dessa forma que eu entendi e lendo a Bíblia eu não vejo outra mulher assim. Talvez essa mulher tenha sido a única mulher na Bíblia que tenha conseguido responder a Jesus utilizando a mesma linguagem. E você que já leu a Bíblia, você sabe que Jesus falava por parábolas e algumas era até difícil de explicar. Mas Jesus, quando falou com ela, ela respondeu na mesma linguagem. Eles usaram uma linguagem metafórica à altura utilizada por Jesus. Então aqui... eu aprendo várias coisas com essa mulher e eu quero poder, juntamente com você aqui, dividir todo esse aprendizado, amém? E ali, por conta dessa fé dessa mulher, por conta dessa forma que ela falou, ali Deus libera uma palavra, Jesus libera uma palavra para ela que seja feito, que iria acontecer segundo a vontade dela. Olha que coisa forte. Tem promessa aí para acontecer na vida de alguém segundo a tua vontade. Deus é lindo. Mas fica com a gente no texto. Vamos lá ler
o texto para ficar mais claro e você entender um pouquinho. Depois eu falo do contexto e do panorama histórico, tá bom? Então, vamos ler primeiro Marcos. Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Acompanhe comigo se você tem sua Bíblia aí. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. Quem levantou foi Jesus. Quem foi para Tiro e Sidom foi Jesus. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés. E esta mulher era grega, cirofenícia, da nação, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, e o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Forte demais, né? Ô, Glória, irmã Neia, conseguiu aí, irmã Neia? Vê o som? Glória a Deus, que bom. Seja bem-vinda aí, ó. Todas as pessoas que entraram nessa live. Gente, quem entrou, aproveite que a gente está no início, compartilha essa live com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ser você um canal de bênção para que outras vidas venham entrar aqui nessa live e receber essa mensagem, tá bom? A gente acabou de ler Marcos, estamos falando sobre a mulher cananeia ou a mulher cirofenícia. Marcos 7, do 24 ao 30. E como sempre eu peço a ajuda de vocês, tá bom? A ajuda de vocês nessa live. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, ô pastora Graça, a paz de Cristo, vão te ver aqui, amada. Vamos lá. Um pouco antes de ocorrer esse fato que a gente acabou de ler aqui, Jesus, ele havia alimentado uma multidão de 5.000 pessoas. Depois, o Senhor Jesus, ele foi sozinho para o monte para orar. E enquanto ele orava, os discípulos estavam num barco no meio de um mar, numa tempestade. E aí os ventos começaram a soprar, e você deve conhecer essa história. Começou a soprar contra eles e os discípulos, eles precisavam de ajuda. Então Jesus foi ter com ele andando sobre as águas. Quando Jesus e os seus discípulos desembarcaram do outro lado, já havia uma outra multidão que estava sofrendo de vários tipos de enfermidades e estavam já à espera por Jesus. Então, Jesus aqui, você pode imaginar como que ele fisicamente, como homem, estava esgotado e cansado, porque ele atendeu toda aquela multidão. E para melhorar ou piorar a situação, vamos dizer assim, ainda havia alguns fariseus. O que são fariseus, Karine? São alguns religiosos daquela época que faziam perguntas para Jesus com a finalidade de obterem alguma acusação para acusar Jesus. E é nesse momento, Jesus ele decidiu se afastar daquela multidão, daquelas pessoas, e desejou ir para um lugar onde que ninguém o conhecesse, que ninguém soubesse aonde ele estava. E é por isso que a Bíblia fala que ele saiu do lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Eu queria até poder mostrar para vocês aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir porque o mapa da minha Bíblia é muito pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir, mas na Bíblia de vocês tem. Vocês conseguem ver aqui aonde que ele tá, o Mar da Galileia, que tá bem pequenininho, tá vendo? A gente já falou que o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, mas como ele é muito grande, ele é considerado mar e tem vários nomes, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, enfim. Jesus estava aqui e ele caminhou até aqui em cima, gente. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas é importante vocês depois pegarem o mapa para vocês verem que ele saiu de um lugar e foi para um lugar um pouquinho mais longe. A Bíblia fala que ele viajou cerca de 48 quilômetros, gente. 48 quilômetros, consideravelmente uma pessoa a pé, é bastante coisa. Então ele saiu desse lugar e foi para os lugares arredores ali de Tiro e Sidom.
que era um destino, que era um distrito dos gentios. Era situado no norte da Galileia, ou seja, norte em cima, a gente viu ali, não sei se deu para vocês verem direito, norte da Galileia, onde ocorre essa história que eu acabei de narrar para vocês, que está lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Então, Jesus aqui, ele viajou por volta de 48 quilômetros. Aí, algumas Bíblias falam um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, eu peguei a média disso aí, tá bom? Então, era uma cidade que a gente pode dizer que ela era uma cidade portuária, porque ela tinha ali na sua redondeza ali o mar Mediterrâneo, e ela tinha um comércio muito próspero, por eles terem um crescimento muito grande, um comércio muito próspero, eles eram ali uma área portuária. As pessoas que viviam nessa cidade eram pessoas muito orgulhosas. Karine, por que você está falando dessa forma? E eu já vou continuar, mas antes eu preciso dizer aqui, Raquel, seja bem-vinda, glória a Deus pela sua vida, minha mãe também entrou aqui, Simone, seja bem-vinda, irmã Diva, oh glória, irmã Diva, gente, irmã Diva é lá do Paraná, olha que coisa forte, nossa live aí alcançando lugares distintos, longes para a glória de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos falando da mulher cananeia ou da mulher cirofenícia, que encontra lá em Mateus e Marcos, tá bom? Marcos 7, do versículo 24 ao versículo 30. E agora eu tô explicando um pouquinho do cenário e do contexto histórico antes da cura da filha dessa mulher, tá bom? Então aqui, quando a gente estuda um pouquinho a Bíblia, lá na época de Davi, e aí a gente já falou um pouquinho nas lives anteriores sobre isso, pode ser que você lembre, quem estava aqui desde o início, a cidade na época de Davi, essa cidade de Tiro e Sidom, eles haviam feito uma harmonia com Israel. Tá lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. E ali, logo depois, essa cidade, ela também ficou conhecida pela sua impiedade. Muito impiedade. Por quê, Karine? Lá em Ezequiel 28, versículo 2, fala exatamente isso, que o seu rei chegou a dizer que ele era o próprio Deus. Então, olha a tamanha impiedade de um homem que estava assumindo o papel de rei, dizer que ele era o próprio Deus. Então, essa cidade e o seu povo, eles se alegraram muito quando Jerusalém foi destruída, quando Israel foi destruída. Então, olha só o tamanho de impiedade delas. Porque eles olhavam Israel, apesar deles terem feito uma aliança com Davi lá atrás, eles ficaram felizes, porque Israel era como o rival deles. Porque Israel também era próspero em seus negócios. Então, sem Israel agora, quando caiu ali, quando Jerusalém foi destruída, os comércios dessa região de Tiro e Sidom, eles aumentaram. Então, eles se alegraram com a destruição de Israel. Então, isso é todo um contexto, um cenário que eu estou passando antigo, antes de acontecer isso aqui. Então, a cidade de Tiro e Sidom, inclusive, é citado na Bíblia como um sinônimo de paganismo. Por quê, Karine? Porque você lembra quando a gente estudou a rainha Jezabel, a pior, na verdade, a pior rainha que já teve, Jezabel? Então, ela seduziu Israel, o povo de Israel, para idolatria. Então, os judeus consideravam os habitantes de Tiro e Sidom como cães impuros. Então, eu preciso dar todo esse panorama para você entender por que os cachorrinhos, tá bom? Então, era considerado cães impuros toda essa população lá dessa região. Inclusive, a rainha Jezabel, a pior rainha que existiu, ela veio de lá, tá bom? Então, foi para combater essa cultura materialista e maligna que Jesus levou a sua mensagem com tanta pureza, com tanto amor, e foi visitar essa cidade, tá? Então, Jesus aqui, ele estava aproveitando e quebrando um conceito judaico da impureza. Tanto que no texto anterior, quando você lê o capítulo anterior, tanto de Marcos e Mateus, você vê ali que Jesus estava falando com esses fariseus, e ele estava falando em relação a alimentos impuros. Marcos capítulo 7, próprio capítulo, só que do 1 ao 23, antes de narrar essa história, você vê ali que Jesus ele estava falando para os fariseus sobre alimentos impuros. E agora, nesse texto, ele estava falando que também
não existia pessoas impuras. Por quê? Para os fariseus, para esses religiosos, eles não comiam certos tipos de alimentos e também não falavam com certos tipos de pessoas porque eles achavam que essas pessoas eram impuras, indignas de conversarem, de falarem, enfim. E Jesus ali estava mostrando para todos esses judeus que o evangelho, que a palavra de Deus é para todos. Coisa linda, né? Glória a Deus. Então, a base para uma pessoa, guarde isso, ser aceita por Deus, não é uma questão de antecedentes étnicos ou qualquer outra coisa, mas relacionamento com Jesus, gente. É isso. Evangelho é isso, é relacionamento com Jesus. Todos são aceitos, tá? Então, enquanto os líderes aqui de Israel, eles estavam buscando uma forma para acusar Jesus, por conta que ele estava conversando com os gentios, porque ele estava comendo sem lavar as mãos, que é o capítulo anterior fala sobre isso, eles procuravam encontrar os gentios agora, por sua vez, eles procuravam encontrar em Jesus resposta para os seus problemas. Olha que coisa linda, que foi o caso dessa mulher. Então, Jesus aqui, ele deixou um ambiente carregado de religiosidade, a verdade é essa, que era ali Israel, a Galileia, e foi para a região de Tiro e Sidom, uma região que atualmente hoje é o Líbano, tá bom? Então ele foi para lá. Inclusive, havia também uma profecia, tá? Que chegaria o dia pela qual Tiro e Sidom e a circunvizinhança, ou seja, ali aos redores de Tiro e Sidom, também compartilhariam as bênçãos messiânicas. Salmos 87, versículo 4. Então, olha como a palavra de Deus é linda. Jesus estava indo para lá, mas existia um propósito. Existia também uma promessa que precisaria ser cumprida, onde aquele povo também iriam compartilhar, iriam viver as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Coisa linda, né? Rayane, seja bem-vinda! Irmão Emerson, irmã Marta. Gente, quem entrou aqui, eu não citei o nome, depois escreve seu nome aí, tá bom? Para eu poder falar. Então, vamos lá, gente. Essa profecia que eu acabei de citar lá de Salmos, ela começou a se cumprir quando as pessoas dessa região, de Tiro e Sidom, começaram a viajar também para a Galileia, para ouvirem os ensinamentos de Jesus, e foram muitas delas curadas de suas enfermidades. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Agora a gente vai voltar aqui para o texto, já falei um pouquinho do contexto, do cenário histórico, e agora a gente vai entender um pouquinho sobre essa mulher, tá bom? Glória a Deus, minha avó, seja bem-vinda, avó, vão te ver aqui. Pastora Rosa, paz do Senhor, estamos orando pelo pastor, tá bom? Nós sabemos que ele aí passou pela cirurgia. Deus é bênção, Deus é bênção, Deus está com vocês, com a sua família, tá bom? Glória a Deus. Gente, então vamos lá, voltando agora para o texto que a gente leu. Quem chegou agora, estamos falando sobre a mulher cananeia e mulher cirofenícia. Marcos 7, versículo 24 e 27, eu não vou ler tudo porque eu já falei aqui, já li, só vou repetir para algumas pessoas que entraram depois. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando dali foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde escondê-lo, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos pés. E esta mulher era grega, cirofenícia da nação, e rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Então, entenda, a existência aqui dos demônios, e eu preciso falar sobre isso antes de eu falar sobre o texto, isso é muito importante. A existência dos demônios, ela é comprovada em toda a Bíblia. No Novo Testamento, contém muitas histórias de pessoas que eram possuídas por demônios. O que são demônios? São anjos caídos, emissários de Satanás, que eles foram enviados à terra para oprimir os seres humanos e desviar eu e você de Deus. Então, os anjos caídos, os demônios, eles estão no controle de Satanás. E o único objetivo deles é realizar o propósito de Satanás, tá? Então, eles têm poderes sobrenaturais aqui na terra. E eles conhecem a verdade, que é Jesus, que é a palavra, tá? Que é Jesus. E eles tentam de todas as formas ocultar essa verdade de mim e de você.
Então, entenda algo para o seu coração, que apesar deles possuírem forças sobrenaturais, os demônios, eles não têm mais poder do que Deus e de que Jesus. Tanto que todas as vezes que Jesus, que eles vinham, né, no caminho de Jesus, que Jesus ia de contra eles ali, a gente vê que eles se submetiam o que Jesus falava. A Bíblia fala que eles tremiam pela presença de Jesus e obedeciam, tá bom? Então, é interessante notar também que lá no Antigo Testamento, os demônios, eles são mencionados apenas 2 vezes na palavra de Deus, no texto bíblico. Aonde, Karine? Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Eu não vou ler pra gente ganhar tempo na live, mas se você quiser anotar a referência, vai ficar salva essa live. E também lá em Salmos 106, versículo 37. Então, no entanto, aqui no Novo Testamento, ele já aparece mais de 70 citações, principalmente nos evangelhos. Então, enquanto no Antigo Testamento aparece 2 vezes essa palavra, já no Novo Testamento, nos evangelhos, principalmente, aparece mais de 70 citações sobre os demônios. Então, essas 2 citações que eu disse aqui do Antigo Testamento, por quê, Karine? Porque a religião judaica, eles desacreditam da ação dos demônios e da existência deles. Então, essas citações que a gente vê no Antigo Testamento fala principalmente sobre o culto idólatra. E eles são linkados como culto a esses demônios. Então, entenda uma verdade que acontece e muitas pessoas não sabem. Quando seus filhos, quando suas crianças estão participando de algum culto idólatra, ou seja, o ato de idolatria na Bíblia fala que é uma oferta que era recebida pelos demônios. Então, você sabe o que é um ídolo. Então, é uma imagem que ela não tem poder para fazer nem bem e nem mal. É uma imagem, tá? Só que esses versículos aqui apontam que quem recebe essa oferta são os demônios. Então, por isso, você, papai, mamãe, que está me ouvindo aqui, precisa estar muito alerta e atenta à participação dos seus filhos em várias festas, seja ditas culturais, seja folclóricas, seja populares, porque algumas vezes, tá? Esse tema, esses animais, esses bichos, essas imagens, elas podem estar atreladas e aliançando crianças com demônio, tá? Então é muito importante eu falar sobre isso aqui. Essas 2 citações lá no Antigo Testamento falam exatamente sobre isso, culto aos demônios. Agora, no Novo Testamento, há uma mudança radical, porque mais de 70 vezes a Bíblia fala sobre eles. E a diferença é clara e fácil de ser entendida, porque no Antigo Testamento, nem sacerdotes, nem reis, nem profetas, nem juízes falavam sobre isso. Então, olha só que complicado. Já agora, no Novo Testamento, a Bíblia diz... 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha que coisa linda. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, enquanto lá no Antigo eles tinham medo de falar sobre isso, Jesus, ele veio. No livro de João, fala uma verdade que você precisa entender e guardar na sua mente e no seu coração. Para que Jesus veio? Para desfazer a obra do diabo. Os demônios não têm poder sobre a sua vida. Jesus veio para poder tirar toda a potestade, todas as cadeias, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te acorrenta, tudo aquilo que te aprisiona. Então, no Antigo Testamento, a palavra era deixe, não se incomode. Só que isso não privou os demônios de fazerem a obra deles, de dominar impérios, de destruir casas, de destruir famílias e pessoas. Mas já no Novo Testamento, com Jesus,
Ah, não tem como mais eles se esconderem. Não tem como os demônios se esconderem, porque há uma palavra liberada para isso que o Filho de Deus se manifestou. Eu tô vendo gente já dando graça e glória. Eu sinto a graça e a unção dele aqui. Foi para desfazer as obras do diabo. E aí começou a aparecer os demônios em crianças, como a gente vai ver no caso dessa história, dessa mulher Cirofenícia, mulher cananeia. Começou a aparecer demônios em mães, em várias pessoas, enfim. E essas mães, essas pessoas começaram a pedir ajuda do Mestre, de Cristo, de Jesus. E Jesus ali começou a resolver todos esses problemas, libertando essas pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. E a verdade é que quem tem pessoas aqui... Vai, gente, quem tá me escutando aí, diga amém aí, pra eu saber que você tá interagindo comigo. Você sabe o nível de guerra espiritual que você enfrenta na sua casa. Você sabe o nível de guerra espiritual que você enfrenta com seus filhos, com a sua família. Mas eu quero te dizer, enquanto você tá aqui nessa live, receba. Levanta a mão assim para você receber. Gente, é simbólico, mas é profético. Levanta a mão assim para receber. Enquanto você tá aqui na live, dando prioridade para a palavra de Deus, juntamente aqui comigo, aprendendo da palavra de Deus. Gente, uma coisa grande vai acontecer na tua casa, uma coisa grande vai acontecer na tua família. Primeira lição que eu aprendo aqui: lute contra a oposição maligna. Enquanto você está dando prioridade para essas verdades, para a verdade da palavra, do evangelho, tem obras sendo desfeitas na sua casa. Gente, não há resistência, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você está aqui dando prioridade para o reino e Jesus está aí na tua casa, combatendo tudo aquilo que você está combatendo, todas essas guerras espirituais. Deus está entrando com ação, com providência na casa, em lares, em situações, em famílias, em filhos aqui principalmente. Entenda, enquanto há resistência da nossa parte, o mal vai ganhando espaço nas nossas vidas. Enquanto há resistência de você dizer e declarar que realmente existe o mal vai só ganhando espaço. Só que você hoje, nessa tarde, você está entendendo que com o mal não tem como para Jesus. Jesus veio justamente para isso, para desfazer toda a obra do diabo. Então não tem espaço para o mal na minha vida e na tua vida. Receba essa palavra. A Bíblia fala em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu acho linda essa passagem, porque a Bíblia fala, sujeitais a Deus, ou seja, eu creio, eu acredito que Deus pode estar fazendo, eu me sujeito ao controle, ao domínio de Deus. Aí a Bíblia fala, resistir ao diabo. O que é resistir, gente? Eu fico imaginando uma posição, vem diabo, vem. Aqui quem tá é o Senhor Jesus. Tanto que a Bíblia fala que ele vai fugir de nós. Coisa linda, né? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, não escolha mais a neutralidade na sua vida espiritual, a neutralidade com os seus filhos, mas em nome de Jesus, escolha a Jesus, que veio para desfazer toda a obra do diabo. Glória a Deus. A Bíblia diz que essa mãe aqui, ela tinha uma filha endemoniada, ou seja, endemoninhada, um ninho de demônios. E uma das ações do demônio é trancafiar uma pessoa dentro de casa, é fazer essa pessoa ter medo de sair de casa. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela abriu a porta e foi para o lugar que Jesus estava. Perceba, em muitos textos bíblicos, a gente vê sempre Jesus se movimentando. Mas aqui eu já aprendo uma lição e eu quero compartilhar com você. O problema está em mim e você. Gente, o problema é que eu e você, muitas das vezes, a gente reage como se o céu estivesse parado. Karine, como assim? Não entendi. A gente fica parado esperando o milagre chegar até mim e até você. A gente acha que Jesus vai vir ao nosso favor. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas perceba, essa mulher, ela tomou uma ação, ela se movimentou, e eu acho isso incrível, magnífico. Gente, ela se movimentou para alcançar o seu milagre. Eu fiquei assim, gente, ela se movimentou.
Ela não deixou, ela não ficou trancafiada em casa. Você precisa se movimentar. Tem gente aqui nessa live esperando Jesus passar e curar. Tem gente aqui nessa live esperando Jesus estender a mão. Mas o que eu aprendo aqui com essa mulher, na minha vida e na sua vida, que existem ações que eu e você vamos precisar fazer, como se movimentar para chegar até o lugar onde ele está. Glória a Deus. Perceba, essa mulher, ela que clamou por Jesus. Foi ela que foi até ele. Aí Deus está fazendo uma pergunta para alguém aqui. E você, está buscando? Você está pedindo ou você está parado? Deus está falando para pessoas aqui. Corra ao lugar onde Jesus está. Glória a Deus. Gente, essa mãe aqui, ela vai ao encontro de Jesus. Perceba, que vergonha. Porque é uma vergonha ter uma filha endemoniada. Imagina como essa mãe se sente. É uma palavra, essa palavra endemoniada é uma palavra que traz constrangimento. Tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer sobre isso. Cria um constrangimento, uma vergonha. E aí, por conta disso, a gente vai dando vários nomes, apelidos para uma guerra espiritual que não desejamos admitir. Porque existia uma guerra espiritual que essa mãe estava sofrendo. Então, quando essa mulher ela é apresentada para a gente, a primeira imagem é de uma mãe preocupada. Coloca você no lugar dessa mãe. Imagina a angústia dessa mãe, o desgaste dessa mãe físico que essa mãe tinha em cuidar de uma filha que estava endemoniada. Perceba, ela chamava Jesus da seguinte forma: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Karina, onde está isso? Lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 e versículo 22. Olha lá. Ela chamava Jesus dessa forma. Inclusive, o uso do verbo exposto aqui indica que ela está suplicando e clamando por Jesus de forma a persistir. Ou seja, ela não só falou uma vez: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Não. Aqui a forma que ela coloca aqui, você vê que ela está clamando por algum tempo. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. E sabe o que eu sei, o que eu aprendo? Que uma mãe sabe quando o problema dos seus filhos é espiritual. Sim ou não? Quem é mãe aqui? Me ajuda nessa tarde aí, nessa live. Você sabe quando o problema do seu filho é espiritual. Amém? Marilene colocou uma pergunta aqui. Posso sim, amada? Me chama no privado que eu respondo pra você. Não vai dar tempo da gente falar de responder todas as perguntas aqui. Eu preciso focar na mulher. Mas eu vou responder sim. Mesmo diante de limitações, temos que ir ao encontro do mestre. Exatamente, irmã. Pastora Graça, exatamente. Então, gente, uma mãe, ela sabe quando o problema do seu filho é espiritual. E o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quem tá me ouvindo, diga amém. Quem tá me ouvindo, diga amém aí para eu saber que você tá na live junto comigo. Interage aqui comigo. É verdade. Ela pede misericórdia porque ela sabe. Porque quem sofre é a mãe que vê a guerra. Isso mesmo, Leila. Isso mesmo. Gente, olha que forte isso aqui. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Imagina a cena. A mulher tá clamando. Jesus, tem misericórdia, filho de Davi. Minha filha tá miseravelmente endemoniada. A mulher tá clamando, tá falando toda hora a mesma coisa. E Jesus não responde. Só que a Bíblia fala que Jesus não responde palavra. Então, há uma diferença. Jesus, ele não responde palavra, mas e os gestos, e os atos? E aqui isso foi algo que marcou a minha vida e falou muito no meu coração. Eu quero que você entenda essa verdade. Mateus 15, 23 fala: Jesus, porém, não respondeu palavra. Jesus não respondeu palavra. E palavras não é ações. Sim ou não? Então, você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Uma pessoa consegue se comunicar com a outra, uma pessoa que é íntima da outra, consegue se comunicar sem palavras, sim ou não? Responde aí, sim ou não? Gente, eu e o meu marido, quando a gente tá em algum lugar, só de olhar,
ele já sabe que eu quero ir embora daquele lugar. Tipo que assim, eu já tô falando o que eu quero ir embora. Eu não preciso falar a palavra, eu quero ir embora. Não preciso falar. Só de eu olhar, ele já sabe, ele já se despede. Uma pessoa que é íntima de você sabe isso. Gente, talvez em lugares... talvez eu esteja falando alguma coisa e é um assunto que é muito íntimo, muito particular. Meu marido, só de olhar pra mim, eu sei que, opa, falei demais, não era pra eu falar. Eu então mudo o assunto, não é assim? Oh, glória, o pessoal tá concordando comigo. Gente, a gente consegue se comunicar com uma pessoa que é íntima só de olhar. Minha mãe, então, gente, fazia demais isso comigo quando eu era criança. Demais, minha mãe tá aí, não é verdade? Minha mãe não precisava brigar com a gente. Comigo, com a minha irmã, com o meu irmão. Só dela olhar, eu já sabia que eu tava fazendo a coisa errada. Exatamente, a minha mãe tá colocando aí, ó. Eu falava com os meus filhos no olhar. E o olhar diz muita coisa. E é verdade, ela não precisava falar nada comigo e eu já entendia que eu não podia fazer aquilo. Quando eu tava na situação... Isso acontece com você? É desse jeito, não é? Mas eu quero dizer aqui, gente, que Jesus, ele não falou palavra. Mas eu tenho uma palavra para sua vida. Se Jesus não está comunicando com palavra, então olhe para o cenário. Deus está mandando você olhar para o cenário. Porque algumas coisas estão acontecendo com você. Jesus nunca deixa eu e você sem resposta. Ali Jesus não respondeu palavra. Oh, aleluia! Então olha para o cenário, porque tem alguma coisa que Jesus está querendo falar com você. Em minhas orações eu sempre peço a Deus, isso é coisa minha, para Deus confirmar pessoas, para Deus confirmar alianças na minha caminhada e na caminhada do meu esposo. Não é isso, meu marido? Meu marido está aqui. Às vezes ele não responde a gente com palavra. Mas eu já percebo pelo cenário. Como, Karine, você percebe pelo cenário? Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo para ficar bem rasgado aquilo que Deus quer falar no seu coração nessa tarde. Você vai, pede para Deus o quê? Aliança. Pede para ele te apresentar pessoas. Aí você conhece uma pessoa. Você senta 30 minutos com essa pessoa. Essa pessoa já falou mal de mais 5 pessoas. Quem é a próxima que vai sair da boca dela que ela vai falar mal? Você. Você. Então, mesmo Jesus não ter respondido palavra, o cenário aponta para aquilo que ele está querendo dizer. Ou seja, essa pessoa não serve para andar comigo, não serve para ser minha aliança, não serve para ser tua aliança. Então, é igual pedir sabedoria para Deus. Tem gente que vai... Ora, porque a Bíblia fala que você pode pedir sabedoria e a todo eles dá livremente, de forma liberada. E aí você vai e pede sabedoria. E aí você acha que Jesus vai te responder palavra. Seja cheio de sabedoria. Recebe aí sabedoria. Não, gente. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a aparecer situações, problemas, para você usar a sabedoria que ele te deu. É assim ou não é? Na maioria das vezes é dessa forma. Vai aparecer problemas que você não enfrentava e que você vai ter que solucionar. Então entenda, tem formas que Jesus não vai responder palavras, mas o cenário é a resposta que você precisa. Oh, glória! Tô sentindo graça de Deus aqui. Coisa forte, coisa linda. Verdade, a boca fala do que o coração tá cheio. E aí, gente, essa mulher, ela continuou clamando: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Tanto que a Bíblia agora fala que os seus discípulos aproximou, rogou e disse assim: despede, porque ela está clamando atrás de nós. Gente, os discípulos ficaram incomodados com ela clamando, porque Jesus não respondeu palavra. E os discípulos: despede, Senhor, despede, porque ela está clamando, está gritando aqui atrás de nós. Forte isso demais, né? Ela com certeza irritou os discípulos. Os discípulos ali queriam que Jesus a mandasse ela embora. Eles ali pediram a Jesus para se livrar da mulher cananeia, porque ela estava incomodando com a sua persistência, com a sua petição. Oh, glória! A irmã Rose colocou: preste atenção no cenário. Oh, glória! Preste atenção no cenário, gente. É forte isso.
Bem, eles, os discípulos, quando eu leio essa parte, eu vejo que eles não demonstraram qualquer compaixão e sensibilidade pela necessidade que aquela mulher estava passando. Forte, né? O que eu aprendo? É possível que alguém se torne tão ocupado com os assuntos espirituais, no caso os discípulos, a ponto de ignorar a pobreza que rodeia. Deus está falando com pessoas aqui. Ao invés de você ficar aborrecido, aborrecida com as pessoas que estão clamando ao seu redor, atente para as oportunidades que você está tendo. Atente para as pessoas que estão te cercando e faça você um esforço para descobrir a maneira que você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta. Isso é forte. Deixa eu ler aqui o que o pessoal colocou. Meu Deus, o cenário já fala tudo. Ô, glória. Quem é quem? É verdade, o cenário fala pra gente. A gente passa por situações pequenas, provas para Deus confirmar o que ele já concedeu. E para a gente entender que ele já concedeu. É verdade. Às vezes o cenário já está dizendo algo há muito tempo, mas tem gente que insiste em ficar lá. Olha, é verdade. O cenário já está dizendo e você ainda insiste. Daniel 6:27. Olha o que a irmã Leocácia colocou. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É verdade. Olha o cenário aí. Coisa linda, né? Gente, então entenda aqui. Os discípulos, eles estavam insensíveis com a necessidade daquela mulher. E aí, eles estavam ali, por mais que eles estivessem ocupados fazendo a obra, o evangelho, eles ignoraram a pobreza, a verdade que aquela mulher se encontrava, que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Então eu quero dizer para vocês aqui, preste atenção às pessoas que estão ao seu redor, que estão com uma necessidade. Gente, as necessidades das outras pessoas precisam ser uma oportunidade para mim, para você fazer a diferença como cristã, como orar, ajudar. Perceba, Jesus aqui, essa mulher, ela estava clamando por Jesus, mas Jesus não responde. E aí os discípulos agora pedem para que despedem essa mulher. E sabe o que eu aprendo aqui? Que existem 3 obstáculos nesse processo. 3 obstáculos. O primeiro obstáculo, qual, Karine? O silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus é um obstáculo. E muitas das vezes na minha caminhada, na sua caminhada, nós temos o silêncio de Jesus. E a verdade é que há momentos na minha vida, na sua vida, que o céu fica em silêncio. Não há palavra, não há nada, a gente clama e não há nada que acontece em relação ao nosso clamor. E sabe o que é verdade? Que é difícil a gente continuar num lugar onde há silêncio, sim ou não? É difícil. Só que Deus está falando para pessoas aqui, não se intimide com o silêncio de Deus. Não se intimide com o silêncio de Deus. O silêncio, muitas das vezes, faz parte do processo. Segundo obstáculo que eu aprendo aqui, o desprezo dos discípulos, como eu disse. Eles não pedem para Jesus atendê-la, mas para despedi-la. Gente, os discípulos não intercederam em favor dela, mas contra ela. Então, ao invés de ajudar a trazer essa pessoa para Jesus, estava afastando essa pessoa de Jesus. Eu quero dizer algo muito simples para o teu coração, uma verdade que precisa ser realidade na minha vida e na sua vida. Não seja como eles. Desamarre. Deus está falando para pessoas aqui, desamarre, desate as amarras de alguém através da oração. Tem gente que precisa da tua oração, interceda por alguém. Tem gente que está precisando que você interceda, que você ajude em oração, que você ore juntamente com essa pessoa. Essa mulher estava vindo clamando sozinha, estava orando sozinha. O que custa você ajudar alguém a orar, interceder pela vida de outra pessoa? Ajude as pessoas em oração. Tem pessoas que não têm mais forças para orar, mas vai ser através da sua oração que você vai ajudar essa pessoa na caminhada. Essa mulher, ela estava representando a filha dela. E uma pessoa que está endemoniada não tem forças para orar. Então essa mulher já estava orando e intercedendo por uma outra pessoa. Você pode ser a resposta de oração de uma pessoa que está impossibilitada de orar.
Se eu tô aqui hoje, nesse lugar, é porque minha mãe já orou por mim muitas vezes. Porque minha avó, que tá aqui nessa live, já orou por mim muitas vezes. Porque meu esposo já orou por mim muitas vezes. Em épocas que eu estava impossibilitada de orar. Se hoje eu estou aqui, é porque eu tive pessoas que oraram por mim, que me ajudaram, que oraram quando eu não podia. Faça você o mesmo para alguém. Represente alguém, interceda por alguém. Existem pessoas que não conseguem hoje orar, que não têm mais forças para clamar. Outras até estão cegas espiritualmente. Mas você que está aqui, você pode orar. Você pode orar, você pode interceder. A oração ela desata laços do mal. Intercessão agrada a Deus demais, olha aí. Marilene, quando difícil foi falar da minha irmã, que perdeu seu marido de forma trágica, e falar de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É verdade, gente. Olha a situação dela, perdeu uma pessoa que ela ama. Se coloca na brecha por alguém. Ô, glória. Exatamente isso, gente. Se coloca na brecha por alguém. Terceiro obstáculo que eu vejo aqui é a resposta de Jesus. Jesus, ele responde depois disso tudo. A verdade é que nem sempre eu e você, a gente vai receber palavras que a gente deseja. E a palavra que Jesus deu, quando a gente lê de primeira, sabe, de primeira assim, e não vê o contexto, o cenário, a palavra de Jesus foi desanimadora. Tá lá, lê lá. A gente lê o texto aqui, você vai perceber. Gente, ela recebeu 2 não. 2 não. Ela recebeu 2 vezes não. Eu vou ler aqui para você ver. E respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela vai e fala, aí ele botou assim, não é bom entregar os pães aos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? 2 não, gente. 2 não que Jesus disse para ela. Guarde isso. Preciso que você guarde isso. O não de Deus também é bênção. Olha aí, a irmã está orando pela irmã. O não de Deus também é bênção. Talvez não seja isso que ela queria, perder uma pessoa, mas o não de Deus também é bênção. Pode o não estar nos seus planos. O não pode não estar nos meus planos, nos teus planos, mas está nos de Deus. Então, existem não que recebemos que pode ser livramento. Ou Deus pode também estar te ensinando a ter maturidade. Deus, ele não erra. Deus, ele não perde o controle de absolutamente nada. Que você possa entender nessa live, em nome de Jesus, quando você receber um não de Deus. Meu marido costuma dizer algo que eu gosto muito. No reino de Deus, na caminhada de Deus, a gente não ganha e a gente nem perde. Porque na nossa ótica, ou ganha ou perde. Só que na de Deus não existe. Por quê? Para um ganhar, o outro tem que perder. Para um perder, o outro tem que ganhar. Na minha ótica e na sua ótica, a gente vê dessa forma. Mas na de Deus, aprendizado. Entenda, o não de Deus pode ser um sim para os projetos maiores que eu e você, a gente ainda não conhece. Quantas portas foram fechadas na minha vida e eu não percebia que era um não, mas na verdade estava me levando para o projeto na qual Deus deseja para a minha vida. Então, entenda uma verdade para o seu coração. Se o não de Deus te faz chorar agora, se o não que você recebeu te faz chorar agora, é para te livrar de não te ver uma vida inteira chorando. O não te faz chorar agora, no momento. Recebi um não. Mas é porque Deus está te privando de viver uma vida inteira chorando. Isso é forte. Isso é para alguém que está aqui nessa live. Deus, ele pode me dizer não. Deus, ele pode me dizer não. Deus, ele pode te dizer não. O que não pode é eu dizer não para os propósitos de Deus na minha vida. O que não pode é você dizer não para aquilo que Deus tem para a tua vida. A mulher aqui, e eu acho isso lindo que a gente aprende com essa mulher, forte. Irmã Rose colocou, todo
O que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Exatamente isso que a gente falou, João 3. A mulher aqui, gente, ao invés dela ficar desiludida e revoltada, sabe o que ela fez? Abra sua Bíblia aí. Ela adorou e disse, socorre-me. Olha só, Jesus disse não para ela, e olha o que ela fez. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Gente, que forte. Ao invés dela desistir da sua causa porque ela recebeu um não, ela ora ainda mais, ela adora ainda mais. Após essa mãe ter se apresentado o seu pedido para Jesus, porque primeiro parecia que Jesus tinha ignorado. Olha o que Mateus descreve agora, gente. Eu acho isso lindo. Vou ler aqui para vocês perceberem o que Mateus está falando aqui. E partindo Jesus dali, foram para parte de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Perceba, Jesus respondeu primeiro, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou o Senhor e disse, socorre-me. Gente, ela era a filha dela quem estava possessa. Então essa mãe, ela estava sofrendo. Mas quando ela pediu para Jesus socorrer, ela não pediu, socorre a minha filha. Ela falou assim, socorre-me. Ou seja, estava pedindo para socorrer ela. A libertação da filha dela era a causa mais urgente. Mas olha a atitude dessa mulher. Após uma repreensão, ela adorou. Mesmo desenganada ali, mesmo por conta do silêncio, ela não parou. O desprezo dos discípulos não parou aquela mulher. Tem gente que por muito menos, porque uma palavra contrária que alguém falou, tem feito você paralisar na caminhada. Ah, eu recebi uma palavra de fulaninho, de amiguinho. Ei, o desprezo dos discípulos não parou ela. A palavra que Jesus disse para ela não parou ela perseverou. Isso é um exemplo de perseverança. E sabe o que eu aprendo aqui? Que tem gente que tem sido repreendido por Deus porque recebeu alguns nãos. E ao invés de adorar mais, sai batendo o pé. Falei rasgado mesmo. Em vez de adorar mais, de prostrar mais, sai batendo o pé, sai reclamando. Gente, ela começa clamando e termina adorando. As mulheres que gostam de cantar aí, olha que coisa forte, ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos pés de Jesus. A sua dor levou ela até o pé de Jesus, até os pés de Jesus. Ela viu os seus problemas, as suas dificuldades como oportunidades. Deus está falando para pessoas aqui, transforme a sua necessidade em oportunidades de estar com Cristo. Transforme as suas necessidades, os seus problemas, as suas preocupações, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus temores em necessidade, em oportunidade de estar com Cristo. Guarde isso. Outros podem até caminhar com você, mas exatamente ninguém pode caminhar por você. Existem atitudes que eu e você vamos precisar tomar. Ela se levantou, ela foi tomar a decisão, ela teve a atitude. Então, muitas pessoas podem caminhar com você, mas só você vai em busca do seu milagre. Só você consegue caminhar por você. Então, abrace essa responsabilidade hoje para si. A causa é sua. Então, vai buscar o seu milagre. Essa foi a única vez que a gente vê que Jesus
se dirigiu às terras de Tiro e Sidom. Você não vê Jesus indo você vê Jesus indo na Galileia várias vezes, em Jerusalém várias vezes, em vários lugares várias vezes. Mas em Tiro e Sidom, essa foi a única vez que Jesus foi para esse lugar. E sabe o que eu aprendo? É forte. Que oportunidades passam. Oportunidades passam. É tempo hoje, agora, de você clamar pelo que você precisa. Porque oportunidades passam. Jesus só passou uma vez naquele lugar. Oportunidades passam. Então não espere amanhã, porque amanhã pode não haver. É hoje que você precisa se consertar. É hoje que você precisa clamar. É hoje que você precisa interceder por alguém. É hoje. Oportunidades passam. Se ela não tivesse agarrado essa oportunidade, a filha dela talvez até hoje estaria endemoniada. Jesus agora se dirige a palavra a ela da seguinte forma: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aparentemente, a resposta de Jesus é um insulto. Gente, parece uma resposta ríspida, não é verdade? Sim ou não? Quem concorda, fala aí comigo. Responde aí, parece uma resposta ríspida. Eu tô terminando a live, você vai entender. Deixa eu só voltar aqui porque saiu da minha página. Meu Deus, vai falando aí comigo. Saiu aqui da minha página. Peraí que eu vou voltar. Achei, pronto. Eu tô aqui no computador e eu sempre coloco o meu esboço. Vocês sabem que eu faço com esboço. Vamos lá, quem tá me ouvindo, diga amém. Ô, glória. Quando Jesus pronunciou essas palavras, sabe o que eu lembrei? Tá certo. Quando Jesus pronunciou essas palavras aqui, ele estava num território, gente, gentil. Eu falei isso lá no início da live. E a gente sabe que em muitas outras ocasiões, ele havia ensinado aos gentios, tá? Então, Jesus ali apenas estava esclarecendo àquela mulher que os judeus, eles deveriam ser os primeiros a terem a oportunidade de aceitar Jesus como Messias, como o Salvador. Por quê, Karine? Porque era a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio primeiro para o seu povo. Jesus, Deus, escolheu um povo para si, que foi o povo judeu. Mas a Bíblia fala que eles não receberam os judeus. E por isso que ele veio para todos. Tá? Então aqui ele veio primeiro para cumprir a vontade de Deus, que levasse a mensagem de salvação para o povo judeu. Gênesis 12:3 fala isso. Jesus não estava rejeitando, entenda, Jesus não estava rejeitando aquela mulher porque ela era gentílica, porque ela não era de judia, mas ele estava ali naquele momento testando a fé daquela mulher. Ele queria mostrar para ela a disposição, se ela tinha disposição. Ele estava também mostrando para os seus discípulos a mesma coisa. Então, ao falar aqui, Jesus, ele expressou o porquê dele, primeiro, entregar o pão, a verdade, o alimento para os judeus. E por ela não ser judia, naquele momento, ela não teria o direito de receber as mesmas bênçãos que estavam previstas para os judeus. Então Jesus ali estava priorizando o trabalho dele primeiro. Ele veio enviado por Deus com um foco, com um objetivo. Ele é o pão da vida. E o pão da vida seria dado aos judeus. E depois aos gentios. Está na Bíblia isso. Então, quanto a essa expressão aqui, cachorrinhos, entenda uma verdade. Hoje, os cachorrinhos, e quem tem cachorrinho aí vai falar, né? Quem tem cachorro, quem tem um cãozinho, eles têm um espaço considerável, muito maravilhoso nas nossas vidas. E hoje tem famílias que tratam os seus bichinhos, os seus pets, como um próprio membro da família. Tanto que a gente vê hoje que tem hospitais para os cachorros, tem pet shop, tem muitas coisas para os cachorros. Eles são praticamente um membro da família. Só que naquela época, e é por isso que eu acho importante toda vez que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente entender o cenário, o contexto histórico, tá bom? Naquela época,
os cachorros, tá? Os cães, vamos dizer assim, era formado por animais que não tinham dono. E eles comiam do lixo, dos restos de carne e de cadáver. Por isso, naquela época, os cachorrinhos, os cães, os cachorros eram considerados animais impuros, tá? Pela lei. Então, chamar alguém naquele tempo de cão, de cachorro, era uma ofensa. Porque servia para mostrar para a pessoa que ela não sabia o valor das coisas preciosas, das coisas sagradas. Então, aquela mulher era uma mulher cananeia, e aí, estudando um pouquinho sobre ela, eu descubro um pouquinho mais. Ela era descendente de Cã. Quem é Cã, Karine? Gênesis 9, 25. Vou lembrar que a história, quem não assistiu, a gente já falou sobre isso em outras lives, tá lá no início. Ela era da família de Noé, da geração, da descendência da família de Noé. E lá em Gênesis 9, a gente vê a história que Noé era um lavrador e ele plantou uma vinha. Em um certo dia, ele bebeu muito vinho e se embriagou. E aí, ele tirou a roupa, ele se despiu na tenda onde ele morava. E o seu filho, Cã, ele entrou e viu a nudez do seu pai Noé. E aí, o que ele fez? Ele saiu e contou para os seus irmãos o que havia acontecido. E aí os filhos de Noé, Sem e Jafé, eles cobriram a vergonha dos seus pais de forma respeitosa. Eles entraram de forma de costas para não ver a nudez do seu pai, cobriram o seu pai. Só que quando Noé acordou daquele estado lá, Gênesis 9, versículo 20 a 23, fala exatamente essa história, ele viu o que o seu filho Cã havia feito. E o texto bíblico enfatiza o pecado de Cã. Apesar de Noé também ter pecado e ter se embriagado, mas o texto enfatiza como um pecado grande o que Cã fez. E por conta dessa atitude maliciosa que ele teve contra o seu pai, desmoralizando ele ainda mais, quando Noé recobriu a visão, recobrou a razão dele, ele ficou sabendo tudo o que acontecia, ele pegou e proferiu uma bênção e uma maldição em sua descendência. E ali ele amaldiçoou Canaã, ou seja, o seu filho Cã, que seria servo dos seus irmãos. Gênesis 9, do 25 ao 27, fala sobre isso. Então, ali deu origem aos cananitas. E essa mulher, ela era assim, ela era cananeia. E ela fazia parte dessa descendência. Então, existia já uma maldição onde eles serviriam os seus irmãos. Então, por isso que eles serviam o povo, tá bom? Então, ainda que Jesus tenha chamado essa mulher, não chamou de cão ou de cachorro, mas chamou ela carinhosamente de cachorrinho, não foi no insulto. Por quê, Karine? Não foi no intuito de humilhar ou rebaixar aquela mulher, como faziam os judeus. Porque os judeus, quando falavam essa expressão, estava no intuito de realmente se mostrar que eram superiores, que eles eram servos, tá bom? Só que Deus, ele não estava falando com essa mulher dessa forma, mas era para mostrar que o amor de Deus não julgava ela de ser indigna da bênção de Deus. Então Jesus aqui não quis referir aos cães carniceiros e violentos que existia, mas aos cachorrinhos de casa, porque algumas pessoas naquela época também tinham animais de estimação como nós que temos hoje. E assim, esses cachorrinhos, os cachorrinhos, não os cães, mas os cachorrinhos, sim, eles podiam comer debaixo da mesa, especialmente porque eles recebiam as migalhas dos filhos. Os filhos iam lá e jogavam as crianças jogavam, né, para os seus animaizinhos de estimação. E eu acho tão lindo que, principalmente na cultura grega, existia muito isso. Hoje a gente tem a gente lembra a gente tenta montar na nossa cabeça imaginar como é a mesa. A gente imagina uma mesa nessa altura aqui e o cachorrinho embaixo, mas na verdade não era tão simples assim, as mesas eram mais baixas, tá? Gente, a Márcia tá falando que a live parou. Acena aí pra mim se parou ou não, conversa comigo. Quem tá me ouvindo, fala aí comigo, só pra eu saber que você tá me ouvindo. Aqui pra mim tá funcionando. Gente, quem tá me ouvindo, diga amém aí. A live parou, sim ou não? Fala comigo, me ajudem.
Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? Já voltou? Glória a Deus. Ó, o pessoal começou a colocar aqui, ó. Amém. Está ouvindo? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui. Vamos lá, vamos voltar para essa mulher. Então, existiam sim também cachorrinhos de estimação que ficavam na casa dessas mulheres gregas e eles eram alimentados. Então Jesus, quando usou essa palavra aqui, estava falando exatamente disso. A verdade, e eu acho isso lindo, que essa mulher não se importou com quem era, mas sim com a situação de que estava vivendo a sua casa. Ela sabia, gente, que ela era grega. Ela sabia que ela era cananeia. Ela sabia que existia uma rixa aí. Ela sabia da relação dos judeus com as estrangeiras. Ele sabia que era difícil. Mas sabe o que eu aprendo? E eu quero trazer essa verdade para o seu coração. Rompa hoje, em nome de Jesus, as barreiras para você viver a libertação. Gente, mesmo ela se achando indigna, vamos dizer assim, mesmo ela não se achando digna, mesmo os outros, os discípulos, outras pessoas não dando crédito para ela, a gente aprende que a gente precisa continuar clamando, buscando. Mesmo que alguém te aponte, não desista do que é teu. Existem pessoas que estão com o dedo assim apontando para você, mas Deus está falando para alguém aqui nessa live, não desista do que é teu. A pergunta é, qual é a situação que você está vivendo hoje na tua casa? Sabe o que ela fez, gente? Ela contou para Jesus. A pergunta é, para quem você tem contado o que está acontecendo na tua casa? Para quem você tem contado os problemas que têm acontecido com você, talvez com seus filhos, com a sua família? O seu milagre não está na mão do outro, o seu milagre está na mão de Jesus. Só Ele pode fazer cessar toda dor, todo sofrimento, toda tristeza. Então, para essa mulher cuja filha estava endemoniada, não fazia diferença se ela era grega, se ela falava outra língua. O que faz diferença é que ela ouviu falar que Jesus havia feito com outras pessoas. E ela foi até o encontro de Jesus. E ela sabia que ela ia buscar ajuda com ele, que ele ia poder fazer. Exatamente, a irmã Leila está falando aí, eu não abro mão das promessas que foram feitas. Isso aí, glória a Deus. Tanto que a forma que ela clama, e eu achei isso interessante, e agora você vai concordar comigo, gente. Sabe como é que essa mulher fala? Ela fala assim, ó. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fiquei pensando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia que ele era filho de Davi. E quem clamava dessa forma eram os judeus. Só os judeus clamavam assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque sabiam que Jesus era da descendência de Davi, conhecia a história, conhecia a palavra. Só que essa era uma mulher grega. Essa era uma mulher cirofenícia, essa era uma mulher cananeia. Jamais ela usaria uma expressão de louvor como essa. Ela ouviu alguém falando dessa forma, ela ouviu a expressão de louvor na boca de outras pessoas, de outros judeus, e ela, vou usar a mesma expressão. Eu vou usar o que as outras pessoas falam. Então, ela conhecia Jesus, o conhecimento de Jesus dela aqui é baseado naquilo que ela ouvia de outras pessoas a falarem a respeito dele. Tanto que eu acho lindo que Jesus sabe quem é ela. Jesus sabe quem é você. A primeira resposta que Jesus diz para ela é assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu sei quem é você. Eu sei quem você é. Você não é judia. Você está clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas você não é judia. Você clama como uma judia, mas você não é. Eu tenho uma palavra para pessoas aqui, nessa tarde. Não tente impressionar Jesus usando a palavra de outra pessoa. Não tente chamar a atenção de Jesus, clamar por Jesus, usando aquilo que não é teu. Usando palavras que não é sua. Ele está dizendo para alguém aqui, é para você ser quem você é. É para você usar a palavra que você tem, não é para você copiar alguém, usar a palavra de outra pessoa.
É para você adorar do seu jeito, é para você orar do seu jeito, é para você pregar do seu jeito, é para você servir do seu jeito. Ele não aceita imitação. Quem é você? Jesus, eu não fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele sabia quem ela era. Gente, a sua adoração incomoda. Não se esforce para agradar os outros. Não se esforce para encaixar em padrões que a sociedade e que outras pessoas estão impondo. Os gritos da mulher cananeia incomodavam os discípulos porque ela era grega, porque ela era cananeia e ela estava clamando como uma judia. Mas os gritos dela tocavam no coração de Jesus. Existem pessoas aqui que se incomodam pela forma que você adora. Existem pessoas aqui que se incomodam pela forma que você clama, pela forma que você louva, pela forma que você se posiciona. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Continue clamando. Você está provocando o seu milagre quando você clama. Continue clamando. Você está provocando o seu milagre quando você clama. Não seja bom para ser aceito. Não seja bom para ser aceito. Mas seja bom para se parecer com Cristo. Se houver rejeição, isso é um sinal. Rejeição é um sinal de que você está no caminho. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi que tem pessoas aqui, gente, tentando falar pelo site. Mônica, irmã Matilde. Eu não sei por que vocês não estão aparecendo para mim no site. Quem não está aparecendo aqui para mim no chat aqui, me chama no privado para eu poder ver e desbloquear vocês, tá bom? Gente, ela estava tão preocupada com a sua filha, eu já falei isso várias vezes, eu tô terminando a live, que ela nem sequer pensou no fato dela ser de origem gentílica, dela não ser do povo judeu. O seu amor de mãe levou ela a se humilhar e se apresentar o pedido a Jesus. Tanto que depois que Jesus falou isso, ela mudou a forma do discurso. Ela falou, socorre-me. Ela clamou do jeito dela, como gentílica, como, socorre-me. O amor de Deus levou ela a se humilhar e fazer um pedido durante dele. E durante o ministério de Jesus, ele se concentrou, a gente vê isso claramente na Bíblia, ele se concentrou primeiramente em atender o povo judeu. A gente vê isso. Só que no livro de João, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia fala para nós que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a gente sabe que os judeus até hoje não reconhecem Jesus como o único, verdadeiro, suficiente Salvador. Essa mulher, ela teve que entender a forma que Jesus falou com ela antes que Jesus pudesse ajudar. E eu acho lindo que ela falou à altura, e eu falei isso do início, talvez ela tenha sido a única mulher que tenha conseguido usar a mesma linguagem, metafora, que Jesus usou para mostrar. Ela replicou e falou assim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, ela mostrou aqui que ela estava disposta a ser considerada uma cachorrinha por causa da sua interrupção, por conta da sua fé. Ela sabia que ela poderia receber uma mensagem. Então, ela não tinha problema se ela fosse uma cachorrinha que estava comendo somente as migalhas, porque ela sabia que Jesus veio para os judeus, que as bênçãos, os milagres eram para os judeus. Mas ela se contentava com as migalhas. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu acho isso forte, incrível. Que até as migalhas de Jesus é suficiente na minha vida e na tua vida. Que até as migalhas, gente, foi uma migalha que ela recebeu, foi suficiente para gerar a cura para a filha dela. Ela cria ali que as migalhas iam atender às necessidades dela. Tem gente aqui querendo muito com Deus, mas não percebeu que o pouco com Deus é muito. Deus está falando para pessoas aqui que o pouco com Ele é muito. Deus está falando para pessoas aqui, a graça de Deus basta. Gente, graça, o que é graça? É um favor imerecido. Então a gente pode aprender com essa mulher. Até um cachorrinho pode fazer o Senhor mudar de ideia e antecipar as bênçãos. Porque naquele momento as bênçãos estavam destinadas para Israel, para o povo judeu. Mas por conta da forma que ela se colocou ali, oh glória, antecipou a bênção dela. Algo que poderia acontecer depois, futuro, porque estava englobado. Que a gente seria incluído, que a gente seria enxertado ali na videira.
Mas Deus antecipou a bênção dela, o milagre dela, aquilo que ela precisava. Não podemos deixar de nos surpreender com a perseverança dessa mulher. Gente, essa mulher demonstrou uma perseverança muito grande. Ela não se sentiu desencorajada com todos aqueles obstáculos. Ela não deixou sua fé vacilar diante das palavras de Jesus. Ela pediu tão somente as migalhas. Coisa forte, né? Ao fazer isso, ela reconheceu que ela não tinha direito de receber aquilo que ela pedia, mas mesmo assim ela pediu que a sua filha fosse curada. E para terminar, Deus está chamando pessoas aqui a se movimentar para o reino. O segredo é se movimentar. Eu me movo, o céu se move. Eu paro, o céu para. Se movimente. Ela saiu do lugar, ela saiu da sua casa. E Jesus respondeu para ela: grande é a tua fé. Deus está falando para mulheres aqui nessa tarde. Receba essa palavra: grande é a tua fé. Jesus virou para ela e falou assim: faça contigo como queres. Oh, glória! E naquele momento a Bíblia fala que a sua filha ficou curada. Deus deseja te dar hoje a mesma bênção que ela deu para essa mulher cirofenícia, para essa mulher cananeia. Eu vim aqui para te dizer uma palavra tão simples: vai ser como tu desejas. Vai ser como tu queres. Se movimente, use a sua fé. Glória a Jesus. E para a gente terminar, Marcos 7,30 diz que adiciona um versículo que Mateus não fala. Mateus não descreve, mas em Marcos fala: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama e o demônio a deixara. Essa mulher aqui, ela apresenta com uma humanidade e perseverança. Mesmo enfrentando obstáculos, ela não desiste de esperar o milagre de Jesus. Mesmo com a distância, eu acho isso lindo. Gente, Jesus libertou o demônio daquela mulher à distância. A sua filha estava distante. Sabe o que eu aprendo com isso? Não desista dos seus pedidos. Mesmo à distância, Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Guarde isso. A fé honra a Deus. E Deus honra a nossa fé. A fé venceu. A fé é crer naquilo que nós não vemos. Ela não estava vendo se a filha dela tinha sido curada ou não, mas ela acreditou. A Bíblia fala: seja feita como tu queres. Ela acreditou. E quando ela chegou, não tinha mais nada. Estava curada. Os obstáculos terminou. E eu fico imaginando essa mãe chegando em casa e olhando para o seu filho, para sua filha sorrindo. Qual é a alegria dessa mãe em ter chegado e visto sua filha completamente liberta, tranquilamente na cama, descansando, coisa que provavelmente ela não devia fazer. E eu quero dizer para você, o milagre de Deus opera à distância. E eu quero encerrar essa live. Essa mulher aprendeu uma lição valiosa, na qual eu e você também precisamos aprender a ter fé. Nós podemos esperar qualquer resposta de Deus. E a Bíblia fala, na verdade, a gente não consegue mais saber sobre essa mulher. A história não conta mais sobre essa mulher. Mas eu quero dizer algo que me chama a atenção, que está lá no livro de Atos. Certamente a fé dessa mulher cresceu. E aquilo que Jesus fez com ela e com sua filha, ela compartilhou na comunidade. Porque em Atos, quando os discípulos chegam, quando Paulo chega naquela região, havia cristãos ali. Então eu creio, a Bíblia não fala, isso fala minha. Eu creio que aquela mulher, o que aconteceu com aquela mulher, ela falou de Jesus de uma forma tão grandiosa que quando Paulo chegou lá para poder pregar a palavra em Tiro e Sidom, já havia gente crente ali, já havia cristão ali. Isso é forte demais, né, gente? E eu quero encerrar essa live dizendo: Jesus, o poder de Deus, ele opera à distância. Forte isso, né? Deus seja louvado. Gente, quem tá comigo até agora, irmã Leila, irmã Esther, meu tio Roberto, Verônica, Glória, irmã Marta, meu esposo, irmã Rose, Margarete, minha mãe também Margarete, irmã Neia, irmã Luciana, irmã Diva, Janaína, Marilene, Vivian, pastora Graça, Matilde, irmã Mônica, Germana. Gente, sejam todas bem-vindas. Muito obrigada pelo carinho. Se tem mais alguém aqui que eu não consegui falar, tá bom? Sejam bem-vindas. Quem não conseguiu comentar aqui no chat, me chama no privado, lá no direct, que eu te adiciono aqui para você poder também compartilhar. Eu quero orar agora com vocês. Espero que vocês tenham recebido de Deus como eu recebi nessa live, tá bom?
Feche os seus olhos comigo para a gente encerrar. Pai, graças te damos por esse momento, Senhor Deus, de aprendizado, de crescimento da tua palavra. Pai, eu quero te pedir, ó Pai, ative agora, Pai, a viva fé de todas essas pessoas que estão aqui comigo juntamente nessa tarde, ouvindo essa palavra. A palavra é tua, Deus. A tua palavra é verdadeira, ela é viva e eficaz. Ela é única, Senhor Deus, que pode penetrar na alma, juntas e espíritos, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, a tua palavra é verdade. Que essa verdade, Senhor Deus, venha gerar cada vez mais em nós fé, ó Pai, a nos fazer nos movimentar, ó Pai, assim como essa mulher, a crer no impossível, mesmo com obstáculos, Senhor Deus, que possamos ser intercessoras, Pai, que possamos, Senhor Deus, ser perseverantes, que possamos continuar nesse caminho, Senhor Deus, que é da tua palavra, da tua presença, porque nós cremos que bênçãos e milagres estão para acontecer na nossa vida. Assim te pedimos uma bênção especial a todos que estão aqui comigo, aqueles que vão ouvir depois, em nome de Jesus. E se você acredita e crê, diga amém. Glória a Deus. Gente, obrigada pelo carinho a todas que estão aqui. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Vou pedir oração. Vocês aprenderam um pouquinho sobre oração, intercessão, então orem por mim. Daqui a pouquinho vou estar lá na igreja da Matilde, né, Matilde? Matilde tá aqui na live. E vamos estar aí louvando, pregando a palavra para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Um beijo a todas, irmã Neia, obrigada pelo carinho. Margarete, irmã Graça, Leila, Diva. Gente, divulguem essa live, compartilhem. Se falou no seu coração, permita que fale os outros corações. Quem tiver perguntas, dúvidas, me manda no privado para eu poder responder, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Uma ótima tarde, paz de Cristo. Um beijo grande!